Capítulo 20 – Princípio da retidão. Cristo mostrou ao mundo a lei do Pai, porque o antagonismo Cristo-mundo, os dois opostos colaboram, mestre de redenção do antissistema ao sistema, Cristo é a ponte entre o mundo e o reino de Deus, a retidão e a sua função saneadora, aplicações no campo econômico, o fator moral no cômputo dos valores humanos, evolução e retidão. Chegando a este ponto, o leitor poderá perguntar-se por que insistimos tanto na lei de Deus e em sua aplicação neste mundo, pois pode lhe parecer que com isso tenhamos saído do tema deste volume, intitulado Cristo. Mas o leitor pode se tranquilizar, pois acima dos acontecimentos que circunstanciaram a vida de Jesus, foi nossa constante preocupação captar o aspecto fundamental e o mais profundo significado de sua missão terrena, que consistiu, sobretudo, no fato de Cristo nos ter revelado a lei do Pai, com a qual ele estava em contínuo contato, mostrando como o homem deve vivê-la para poder se elevar de maneira decisiva no caminho da evolução do antissistema para o sistema. Pelo mesmo motivo, deixamos de lado também as tradicionais construções de cunho mitológico que foram acrescentadas à vida e à figura de Cristo, insistindo no lugar delas sobre este outro aspecto, que mais interessa ao homem, pois diz respeito à sua passagem de um plano de evolução a outro superior. Este é, de fato, o maior fenômeno da vida da humanidade, o mesmo que ela está realizando hoje, preparando-se para assumir um tipo de civilização mais avançado. Ao homem que está percorrendo este caminho, Cristo mostra como meta a ser alcançada a lei de Deus na sua forma mais evoluída, aquela na qual se chega ao sistema. Trata-se de emergir sempre mais do antissistema, que representa uma forma de vida inferior, chamada por Cristo de mundo, pois é aquela na qual ainda se encontra o homem, e que é contraposta ao reino de Deus, modelo de tipo de vida superior, ao qual se deverá chegar no futuro por evolução. Temos, assim, estabelecida por Cristo uma contraposição entre o seu reino e o mundo, entendendo-se este último como uma fase atrasada e involuída da vida, destinada a ser superada numa fase mais avançada e evoluída. Trata-se de um antagonismo entre duas posições biológicas, situadas em dois níveis de desenvolvimento do único fenômeno da evolução. Podemos compreender agora a razão pela qual Cristo condena o mundo. Trata-se de uma condenação recíproca. Cristo e o mundo se excluem, porque pretendem realizar-se em dois diferentes níveis evolutivos. O homem quer fazê-lo conforme a sua natureza no plano do mundo, enquanto Cristo quer atuar num plano espiritual mais elevado. Por que então o homem resiste se este deslocamento resulta em sua vantagem? É a estrutura do ser que estabelece, fase por fase, a qual zona ele deve pertencer a fim de se realizar espontaneamente. Sucede então que ele nega as outras zonas, porquanto estas não constituem o elemento no qual ele pode satisfazer naturalmente os seus impulsos. Com isso, o ser aceita como positivo o que está em seu nível, repelindo como negativo tudo que, sendo evolutivamente mais baixo ou mais alto, esteja fora do seu próprio ambiente. Esta é a razão pela qual o mundo, que corre atrás de escopos materiais, adequados ao seu plano evolutivo, resulta negativo perante Cristo, que se propõe realizações espirituais. Da mesma forma, Cristo, visando às realizações espirituais do seu plano, aparece como negativo ao mundo, que se propõe realizações materiais.
É assim que cada um dos dois, sentindo-se positivo no seu nível, condena como negativo o outro, situado numa posição evolutiva diferente. Sendo opostos os pontos de referência, a posição que para o homem é positiva, para Cristo é negativa. Cada um dos dois tipos biológicos realiza-se somente no seu próprio plano, de modo que a plenitude da vida de um constitui morte para o outro. Assim sendo, quando a vida acaba para o mundo, ela começa para o homem espiritual. E de fato, onde há a plenitude do antissistema, há a negação do sistema, e onde há a plenitude do sistema, há a negação do antissistema. É evidente que um demônio, sendo feito para viver no inferno, não saberia viver no paraíso. Da mesma forma, um anjo, sendo feito para viver no paraíso, não poderia viver no inferno. Assim, colocando cada coisa no seu devido lugar, explica-se o fenômeno da inconciliabilidade entre o Evangelho e a realidade de nossa vida. As leis biológicas vigentes no planeta pertencem a um nível evolutivo diverso do que vigora no nível evolutivo ao qual se refere o Evangelho. Eis que ambas as morais têm razão, mas cada uma somente em relação ao seu respectivo nível. O antagonismo nasce da diferença de posições. A oposição entre os dois princípios é devido à distância evolutiva que separa a realidade da vida atual da realidade na qual ela se transformará futuramente. A presença do ideal num ambiente que lhe é adverso explica-se pelo fato de representar uma meta a caminho de sua realização, mas situada num presente que lhe é contrário, porque de tipo oposto. Eis como e por que, apesar da sua aparente inaplicabilidade, o Evangelho existe na Terra. Este fato, que parece um absurdo, representa, pelo contrário, uma função de contraste, com a finalidade de autoelaboração e de conquista. Assim, não obstante o antagonismo, Cristo, por meio de sua doutrina, insere-se plenamente nas leis de nossa vida atual como um poderoso fator de evolução. Daí a sua importância biológica. O ideal não é sonho vão, mas sim uma verdadeira antecipação da realidade a ser alcançada, funcionando como uma luz esplendorosa que mostra ao homem o caminho mais seguro para ele avançar com o seu esforço até chegar ao sistema, emergindo do antissistema. Eis como o ideal cumpre a sua função no antissistema. Eis porque Cristo, que tinha compreendido bem a essência do problema, pregou o ideal na terra. Explica-se assim e também se justifica, apesar de sua aparente falsidade, a posição de um ideal pregado na terra, mas não praticado. Prega-se este sonho porque ele é belo e, por isso, desejado e amado. Eis porque, quando se trata de realizá-lo, o homem tem deveras de arcar com as resistências desse diferente plano de vida, que não é feito para favorecer o caminho ascensional. Então, a resultante do encontro entre as duas forças opostas é o caminho oblíquo da hipocrisia, que concilia ambas as exigências, a vertical, de ascensão, e a horizontal, de adesão à solidez da matéria. Como modelo, o ideal propõe Cristo e sua mansidão, enquanto a vida na terra propõe o animal forte e esmagador. O super-homem do Evangelho está nos antípodas do super-homem de Nietzsche. Ambos visam o seu próprio reino, que para um é o céu e para o outro é a terra. Cada qual se propõe a alcançá-lo com o seu próprio sistema. Não há razão, portanto, para se escandalizar e condenar, pois cada um vive no seu próprio nível evolutivo,
que constitui o fundamento máximo de seu comportamento moral. De fato, origina-se naquele nível o critério de julgamento do indivíduo acerca daquilo que ele há de considerar bem ou mal. Trata-se da moral relativa à própria natureza, segundo a qual uma coisa é julgada boa ou má. Então é natural que um involuído recuse-se a viver um tipo de vida para o qual não está preparado ainda. É por isso que, na prática, temos um evangelho vivido em percentuais e aproximações mínimas, conforme a maturidade de cada indivíduo. Mas o que fazer se não é possível exigir mais de quem não é maduro e se o estado de involução não permite mais? De quem está a caminho não se pode pretender que já tenha chegado. De quem vai à escola não se pode exigir que já seja doutor. Não é possível que um indivíduo, acostumado a viver no antissistema, liberte-se de vez de seus hábitos para viver conforme o sistema, pois devido ao fato de não ter força para resistir à pressão do tipo de ambiente em que vive, ele não conseguiria. Cada um dos dois tipos de vida não admite espaço para o outro. O indivíduo do antissistema, para voltar ao sistema, não pode se endireitar de repente, mas somente mediante longo e doloroso esforço. O antissistema é um ambiente de luta sem trégua entre egocentrismos rivais, não deixando margem para o consumo das energias necessárias à conquista de ideais. Por outro lado, os ideais, para serem alcançados, também implicam um desgaste de energias somado ao esforço da luta terrena, cujo êxito é, assim, colocado em perigo. Não se pode fazer guerra e vencê-la em duas frentes. Quem vence a batalha na terra, perde a batalha no céu. Quem vence a batalha no céu, perde a batalha na terra. Cada um faz a sua luta e a vence no seu próprio nível. Ou o indivíduo realiza-se no plano humano ou no super-humano. Para poder dar o salto do primeiro ao segundo, é necessário, antes de tudo, ter construído as pernas adequadas para tal fim. Pode-se ver disto quanto seja perigoso para os imaturos aventurarem-se em arrivismos espirituais, baseados na hipocrisia e no orgulho. A via é longa e cheia de dificuldades. Aquilo que pode acontecer então com os princípios de ordem, bondade e amor, dos quais é feito o sistema, quando são transferidos para a Terra em meio aos imaturos do antissistema, pode ser visto claramente pelo modo como o ideal é utilizado para condenar o próximo quando este não sabe observar tais princípios. O ideal é assim usado em posição emborcada, sendo empregado para acusar os outros e não para fazer evoluir a si próprio. Dado que praticar o ideal constitui um estorvo, prefere-se colocá-lo nas costas dos outros, em vez de colocá-lo sobre as próprias, cobrindo-se assim, mas só aparentemente, sob o manto da virtude. Desse modo, desgraçadamente, a palavra ideal acabou por adquirir um sentido de mentira em vez de ascensão evolutiva, tanto que é impossível usar tal termo sem que ele seja entendido como mentira e não como ascensão evolutiva. Esta é a razão pela qual insistimos em explicar o que entendemos pela palavra ideal. Sabemos que a vida é desperdiçada se não é utilizada para evoluir, mas cada um, em seu nível, cumpre o trabalho que lhe é apropriado, de acordo com a sua posição no caminho da evolução. O homem da Terra faz aqui sua experiência de tipo terreno, enquanto o homem evoluído enfrenta no mesmo ambiente as provas espirituais. Mas, ao mesmo tempo em que cada um se realiza,
não deixa de permanecer solidariamente unido ao outro. Vejamos dois casos típicos desta coincidência de opostos, em que cada um cumpre a sua parte. De um lado, o homem do céu, no seu âmbito espiritual, e do outro, o homem do mundo, no seu plano material. Ambos são necessários para realizar a descida dos ideais na Terra, fenômeno fundamental para os fins da evolução. Se o apóstolo Paulo não tivesse operado a propagação do Evangelho, e se a Igreja não se organizasse política e economicamente em função da construção terrena do ideal cristão, a doutrina de Cristo teria corrido o risco de ficar desconhecida na Palestina. Analogamente, se São Francisco não tivesse tido em Frei Elias um homem prático, construtor de basílicas e de conventos, sua memória dificilmente teria transposto o âmbito restrito das lendárias crônicas campesinas da Umbria. Assim colaboraram São Francisco e Frei Elias, apesar de Frei Elias, devido à natureza material de seu trabalho, ter julgado São Francisco apenas um visionário, fato que levou os fiéis dos ideais da pobreza, como Frei Leão, a julgarem Elias como um traidor. Eis que a própria vida realiza seus fins mediante a junção de dois fatores complementares, unindo o instaurador do ideal ao seu prático realizador. Sem esta união integrante, o primeiro, sozinho, dificilmente fixaria na Terra suas sublimes visões do mundo celeste, enquanto faltaria ao segundo a ideia fulgurante sobre a qual construir. Os dois termos colaboram, sendo ambos necessários, porque tanto um como o outro enquadram-se nos superiores desígnios da lei da evolução. Assim, o tipo idealizador e o tipo realizador vivem uma vida completamente diferente. Cada um segue os valores que são para ele os maiores, deixando os outros de lado. Há quem esqueça sua alma, dominado pela preocupação de enriquecer, mas há quem afaste a riqueza como um obstáculo à ascensão. Para eles, os pontos de referência e os objetivos da vida são completamente diversos. Embora em posições aparentemente divergentes, os opostos integram-se, convergindo para o mesmo fim, porque, no fundo, ambos são complementares, um atuando no mais restrito âmbito terreno e o outro na mais ampla economia da esfera celeste. E ambos são úteis, porque cada um no seu nível e no seu específico campo de ação permitem que o trabalho da evolução se realize. Podemos assim compreender as duas posições em relação ao seu lado específico, positivo ou negativo. A vida para o homem espiritual não é só rejeição dos valores do mundo, mas é também operosidade de conquista dos valores do céu. Por outro lado, o homem do mundo repele estes valores do céu, mas conquista os da terra. Tanto o evoluído como o involuído são ambos positivos, mas cada um somente do seu lado, sendo negativos do lado oposto. Assim, cada um no seu nível realiza a sua construção e cumpre o seu trecho do caminho evolutivo. Deste modo, ambos são importantes em relação à sua particular posição. Isso é verdadeiro para todos. Não se pode sair repentinamente do próprio nível, porque quando se é imaturo, não existe outro caminho senão ficar na terra para aprender neste plano. E quando se está maduro, não há outro caminho senão ir embora para subir a um plano de vida mais alto. O imaturo, estando ligado à terra, encontra-se muito satisfeito, a tal ponto que, por falta de conhecimento, julga louco o outro, que aponta para o céu. Um alcança riqueza,
glória e poder, perdendo-os com a morte. O outro alcança a visão de Deus, o que significa conhecimento e identificação com a lei. Mas da visão de Deus, o imaturo nada sabe fazer, porque não a compreende, assim como o maduro não pode perder tempo com os triunfos terrenos, porque tem outras metas a alcançar. Trata-se de dois biótipos diferentes, cada um dos quais sabe fazer uma coisa, porque estão situados em níveis diferentes da escala evolutiva. Ambos são sapientes e têm razão em relação à posição que ocupam, mas são ignorantes e não têm razão em relação à outra. É certo que o homem espiritual é negativo na Terra, mas ele é positivo num plano superior, onde o outro é negativo. Então, para sobreviver num ambiente adverso como é o antissistema, o evoluído não pode deixar de, com sua conduta, entrosar-se com a positividade do sistema, da qual a sua natureza mais se aproxima. Para os maduros, pelo fato de já os viverem, os princípios do sistema podem vigorar até mesmo no antissistema. Eis porque tencionamos, no fim deste capítulo, insistir na retidão, depois de a termos apresentado no capítulo 18 como um método de defesa para a sobrevivência. Compreende-se assim a necessidade que tem o homem espiritual de se referir a Deus ou à lei, seguindo o exemplo de Cristo, que apelava ao Pai a fim de não perder o contato com o plano superior no sistema, aurindo ali alimento para se sustentar e vencer no mundo, terra inclemente para ele. Compreende-se assim a vida e a paixão de Cristo em termos positivos, em função da evolução, como ponto fundamental da sua existência. Desse modo, não nos colocamos aqui perante elucubrações teológicas, mas sim perante uma realidade biológica que interessa aos homens de todas as raças e religiões. Isto porque a evolução é lei universal, positivamente existente em todo tempo e lugar. Encontramo-nos perante um fenômeno suscetível de experimentação e de análise, porque sempre presente e sempre atuante. Falamos não só de uma positividade exterior, que se limita, como a ciência, à realidade do plano físico, mas também de uma positividade interior, que penetra com métodos objetivos na realidade do mundo espiritual, alcançando desse modo a estrutura imaterial desse mundo. Isto conduz o conceito de evolução a um mais alto nível, aquele pensado por Cristo como fenômeno de redenção. Com Cristo, a evolução torna-se redenção, transformando o problema da ascensão biológica no problema da salvação. Mas o fenômeno é o mesmo, seja ele visto sob o aspecto científico ou sob o aspecto religioso. Compreende-se, então, que os dois problemas constituem uma só realidade e que, deste modo, a doutrina de Cristo revela-se para nós como uma técnica evolutiva, enquadrada na biologia universal do espírito. Dessa forma, a evolução é vista por dentro, nas suas mais profundas razões e impulsos, constituindo a segunda parte do ciclo involutivo-evolutivo, como regresso ao sistema depois da queda no antissistema. Regressar ao sistema significa que o ser, redimido da queda no antissistema por meio da evolução, retorna ao Pai. Trata-se do mesmo fenômeno que, expresso em termos científicos, chama-se evolução e, em termos religiosos, redenção. O reino de Deus consiste no estado evoluído, enquanto o mundo constitui o estado ainda involuído, a caminho da realização da lei. Este é o significado da doutrina da redenção. Assim, Cristo,
com sua doutrina, ocupa a posição central no âmbito do fenômeno que, por representar a restauração do universo despedaçado, é o maior de toda a existência, a evolução. Cristo coloca-se no centro, entre os dois termos, antissistema e sistema, apresentando-se assim a nós como uma ponte que permite a passagem do primeiro ao segundo estado, como um guia que nos indica o caminho da evolução para nos conduzir ao sistema. Cristo pôde fazer isto porque estava situado simultaneamente nas duas diferentes dimensões, vivendo em contato com o Pai, isto é, a lei ou o sistema, e estando ao mesmo tempo encarnado em nosso mundo, num organismo de tipo animal, vivendo, embora sem aceitá-lo, no nível biológico do involuído. Em tal posição, Cristo operou como anunciador do reino de Deus, lançando a boa nova para o mundo, elemento oposto a ser civilizado, que justamente por sua baixeza era indispensável para Cristo realizar sua missão redentora. Sem esta finalidade de salvação, obtida pela transformação do baixo em alto, a paixão de Cristo careceria de sentido. Eis que o mundo, embora tão execrado, constitui o necessário campo de trabalho para Cristo semear os princípios da lei do Pai. Foi por isso que, para falar de Cristo, tivemos de nos referir sobretudo à lei, porque foi somente em função dela que se realizou a encarnação e a paixão de Cristo. Esta é a verdadeira história de sua vida, vivida em função do Pai, história interior, que as vicissitudes exteriores deixam apenas entrever. Quisemos assim, no pensamento de Cristo, reconhecer o pensamento do Pai, que é a substância de todo o fenômeno da redenção, pensamento do qual Cristo não é senão o espelho e o mensageiro. Por isso, neste volume, em vez de insistirmos nos episódios terrenos da vida de Cristo, fomos à fonte, procurando expor o pensamento que Cristo seguiu, no qual está o significado de suas ações. É justamente na revelação da lei, o princípio de bondade e justiça pelo qual tudo é regido, que há de ser vista a essência da boa nova trazida à terra por Cristo. Pudemos assim alcançar uma visão cósmica do Cristo, não mais limitada apenas à vida terrena, mas sim projetada em direção aos mais elevados planos da evolução, nos quais o ser, após realizar a imensa viagem do ciclo queda-salvação, regressa ao sistema. As vicissitudes humanas da vida de Cristo o diminuem, porque o rebaixam ao nível humano, não nos deixando captar a parte mais importante do fenômeno, sendo esta não a que se volve para o mundo, mas sim a que tende para o Pai. Desse modo, em vez de aderirmos ao hábito de citarmos trechos dos Evangelhos, procuramos não só apontar em Cristo o elo de conjunção entre a lei e o mundo, mas também reconhecê-lo como quem propôs e realizou uma efetiva aproximação entre o antissistema e o sistema, transpondo a imensa distância que os separa. Pudemos assim, logicamente, resolver o que parecia uma insanável contradição entre a lei e o mundo, considerando-os como duas diversas posições do mesmo fenômeno. Observando o Evangelho sem esta interpretação, acabaríamos endossando a crítica que muitos hoje lhe dirigem, considerando-o anacrônico e inaplicável. Pelo contrário, seguindo como seguimos uma orientação bem diversa, chegamos à conclusão de que a doutrina do Evangelho, apesar de todas as mudanças trazidas pelos tempos, pode ser vivida também hoje e poderá ser mais fielmente vivida no futuro. Conseguimos isto tirando o Evangelho daquela tradicional atmosfera de retórica
à qual estávamos acostumados há séculos, pois tal ambiente lhe impediria de sobreviver no novo mundo que está nascendo. Procuramos, assim, de uma coisa morta, fazer algo vivo e indispensável à vida, e isto seguindo o pensamento de Cristo, que se propunha a levar a luz do sistema ao antissistema para salvá-lo, ou seja, a trazer a lei do Pai ao nosso mundo para redimi-lo. Esta nossa visão, colocando Cristo não apenas no tempo do seu momento histórico, mas também no seu aspecto eterno, fora do tempo, como manifestação do Pai e do princípio universal de redenção, pareceu-nos necessária para fazer sobreviver a figura do Cristo através da atual revolução e desmoronamento de valores. Sem dúvida, libertar-se de muitas superestruturas do passado é hoje indispensável, mas é também necessário evitar o erro, no qual é fácil precipitar-se, de destruir, junto com os velhos valores, aqueles que são preciosos para a vida. A função do Cristo, portanto, foi fazer descer a lei do Pai dos altíssimos planos do absoluto, tão longe da realidade de nossa vida, até o nível humano, convertendo aquela lei numa norma moral diretora de nossa conduta. Cristo expressou, assim, a qualidade central da lei, que é a positividade do sistema, em oposição à qualidade dominante no mundo, que é a negatividade do antissistema. Ele expressou tal positividade na forma de retidão, que significa a prática da honestidade e da justiça, indicando-a como meio de endireitamento do emborcamento provocado pela queda, ou seja, como meio de redenção e salvação. A função do Cristo é transportar do sistema para o antissistema este princípio saneador, enxertando-o no antissistema a fim de elevá-lo até o sistema. Assim, na prática de nossa vida, a lei do Pai identifica-se com a prática da retidão, constituída por uma universal positividade de conduta que nos corrige, redimindo-nos, portanto, da negatividade do antissistema. Desse modo, o Evangelho representa uma técnica reconstrutora da positividade e, portanto, significa redenção. Encontramo-nos, assim, perante conceitos reciprocamente entrosados entre si, dados pela lei do Pai, anunciada por Cristo, por sua descida à terra, como representante e pela graça do Pai, pela norma moral da retidão, indicada como via de salvação, pela correção do erro e pela redenção por meio da dor. Vê-se claramente que se trata de um processo de endireitamento, oposto àquele de emborcamento operado pelo mundo. As duas posições estão nos antípodas, sendo que a primeira, da lei no sistema, corrige a segunda, do mundo no antissistema, por meio da evolução, pela qual se realiza a redenção. Eis que a substância da doutrina de Cristo consiste num processo de reconstrução da positividade, ou seja, de restauração da saúde de um ambiente contaminado pela negatividade, sendo este processo decorrente de uma vida de retidão, o que equivale ao regime pelo qual a doença é curada. A retidão é salvadora porque é positiva, sendo conforme a ordem da lei e correspondendo ao método do sistema. Não está escrito que pelo fato de se estar no mundo não se possa viver neste sentido. Isto será difícil, mas não impede que possamos nos comportar conforme tal ordem, mesmo nos encontrando mergulhados na desordem do antissistema. E o escopo da fadiga necessária para evoluir consiste exatamente em lutar pela realização do reino de Deus, embora possamos estar situados num ambiente de baixo nível evolutivo. É o próprio indivíduo que automaticamente
vai se situar ao longo da escala evolutiva exatamente no ponto correspondente à sua natureza. Assim, se ele está situado embaixo, esta é justamente a razão pela qual ele precisa subir, processo este que no âmbito religioso exprime o conceito de redenção, enquanto do ponto de vista científico exprime o conceito de evolução. Trata-se do mesmo fenômeno no centro do qual Cristo se inseriu. Procuremos imaginar como poderá ser um mundo novo que, passando da retórica à prática, proponha-se começar a realizar no antissistema este princípio de retidão próprio do sistema. Entendemos retidão aqui no vasto sentido de positividade em qualquer campo. Isto significa altruísmo, construtividade, espírito de colaboração e de unificação, qualidades estas que nos aproximam do estado orgânico da sociedade, com base na ordem, e que ao mesmo tempo, eliminando o egoísmo, a destrutividade, a agressividade, o espírito de rivalidade e de separatismo, nos afastam do caos do antissistema. Estas últimas características são aquelas doentias que vão contra a vida, conduzindo ao sofrimento, enquanto a retidão constitui a via saudável, que conduz à plenitude da vida. Para ver de que maneira o princípio de retidão, próprio do sistema, pode descer ao antissistema, forneçamos um exemplo observando um caso em que um aspecto da lei pode ser aplicado em nosso mundo. A razão pela qual isso pode acontecer, nós veremos a seguir, sem recorrer a nenhuma religião, mas somente com base na lógica e na inteligência, mediante o simples cálculo da vantagem de introduzir no campo econômico o fator moral. É um fato positivo, experimentalmente verificável, que cada pensamento e ação nosso constituem a projeção de um impulso através do qual, no desenvolvimento de nossa vida, é estabelecida uma determinada trajetória, que pode ser de tipo positivo, redundando em nossa vantagem, ou de tipo negativo, resultando em nosso prejuízo. Esta lei funciona também no campo econômico. Portanto, para os efeitos que disso derivam, é de suma importância levar em conta os meios pelos quais um determinado bem foi adquirido. O tipo de caminho trilhado para obtê-lo estabelecerá a natureza positiva ou negativa daquele bem. Isto significa que, se aqueles meios foram ilícitos, tal aquisição será malsã, maldita e nociva. Porém, se aqueles meios foram, ao contrário, obtidos conforme a retidão, tal aquisição será sadia, bendita e benéfica. Pode-se ver disso que, embora não se costume levá-lo em conta devidamente, o fator moral tem um peso real, mesmo no campo econômico. De tal positividade ou negatividade e das respectivas consequências podem estar saturadas tanto a substância daquele bem que foi obtido, quanto a pessoa que agiu para obtê-lo. Há, portanto, indivíduos que, embora cheios de riqueza e de poder, são destrutivos em tudo, por serem de tipo negativo, assim como há indivíduos que, embora pobres de meios e de poderes, são construtivos em tudo, por serem de tipo positivo. Eis que tanto as coisas quanto as pessoas estão carregadas de impulsos e de automatismos que as levam para a salvação ou para a ruína. Do primeiro posicionamento, definido pelo tipo e pela quantia da carga recebida na partida, depende o imponderável, que depois fatalmente pesa e decide sobre coisas e pessoas. Trata-se do fator moral, cujo sinal pode ser positivo ou negativo, ou seja, sadio e portador de bem, se conforme a justiça, ou doentio e portador de mal, se contra a justiça.
No entanto, este tão fundamental elemento permanece desconhecido nos cômputos de quem quer alcançar o sucesso e ser vitorioso na vida. Apercebemo-nos, então, que a técnica para a solução deste importantíssimo problema, hoje tão vivo em nossa sociedade, torna-se mais profunda, sutil e inteligente, sendo completamente diversa dos velhos métodos utilizados para vencer. Segue-se disso que o tipo do assaltante, do atravessador e do desonesto constitui um ser ignorante das leis da vida, destinado, portanto, a encontrar o insucesso e a pagar pelo seu próprio erro. Dessa forma, a vida tende não apenas a selecionar um novo tipo biológico, dotado de outras qualidades que fazem dele um vencedor, mas também a colocá-lo no lugar de todos os outros tipos que, fadados ao fracasso, são impelidos para os mais baixos planos da evolução. Cria-se, então, primeiramente na elite dos vencedores, uma nova forma mental e um novo modo de agir, que depois, descendo até as massas, tende assim a construir um novo tipo de sociedade humana, regido por leis biológicas de um mais alto nível evolutivo. Trata-se de uma verdadeira revolução, que coloca no primeiro plano e traz a um grau de plena eficiência, como elemento de valor e de conquista, não a agressividade guerreira, mas sim a retidão de comportamento, qualidade sufocada num mundo involuído e caótico, mas extremamente desenvolvida num mundo evoluído e orgânico. Para chegarmos a conclusões práticas mais precisas, restringamos o campo de observação ao funcionamento do fenômeno da riqueza. Como se pode concluir, uma riqueza alcançada por caminhos escusos está inquinada de negativismo, sendo por isso perniciosa para quem a possui, condição na qual é conveniente libertar-se dela. Compreende-se então que em certos casos ser rico pode significar um débito a pagar, enquanto ser pobre pode constituir uma posição bem melhor, porque eximida de tal condenação. Pode-se estabelecer então, a título de exemplo, a seguinte contagem: se possuirmos 10 unidades de valores econômicos mais 10 unidades de valores morais positivos, ou seja, de retidão, será como se tivéssemos 20 unidades de valores positivos a nosso favor. Se, pelo contrário, possuirmos 10 unidades de valores econômicos mais 10 unidades de valores morais negativos, ou seja, de não retidão, será como se tivéssemos 20 unidades de valores negativos em nosso prejuízo e nenhuma unidade em nossa vantagem, o que nos tornará míseros endividados. Portanto, se possuirmos 100 unidades de valores econômicos mais 10 unidades de valores morais negativos, ou seja, de não retidão, será como se tivéssemos 110 unidades de valores negativos em nosso prejuízo, equivalendo a possuirmos um enorme débito a pagar. Eis que no campo econômico, o fator moral pode tomar a dianteira e assumir uma função decisiva, porque é ele que confere à coisa possuída o seu caráter benéfico ou maléfico, de positividade ou negatividade. Então, para saber o real valor de um capital, é necessário calcular o grau que ele possui de positividade, dado pela retidão, ou de negatividade, dado pela não retidão. Segue-se disso que um pequeno capital, honestamente ganho, pode valer bem mais que um grande capital mal ganho, o qual pode representar uma verdadeira desgraça para quem o possui. Desse modo, ao cálculo das unidades de valores econômicos deveria ser integrado o cômputo das unidades de valores morais, creditando-se a retidão e debitando-se a não retidão, tudo isso perante a lei,
que os aquilata e os faz atuar. Tratando-se de um princípio universal, este pelo qual cada coisa é definida pela sua positividade ou negatividade, tal princípio poderia ser aplicado a todo tipo de trabalho, a cada elemento do sucesso e a cada campo de atividade. Então, o caminho de uma vida será ascendente ou descendente em proporção à percentagem de positividade ou negatividade que ela contém, sendo as suas probabilidades de se resolver em bem ou em mal dependentes desta percentagem. Ora, além de certo ponto, ultrapassando aquele limite suportável, a doença da negatividade torna-se mortal. Mas a incessante tendência da vida consiste em sanear, com a sua positividade, essa negatividade, o que é possível em virtude da presença do sistema no centro do antissistema. Esta automática cura da doença de nosso organismo moral é um fenômeno análogo à cura que a vida executa espontaneamente em relação às doenças de nosso organismo físico. O doente é o antissistema e não o sistema, que é sadio. Por isso a tarefa de curar é própria do sistema, sendo esse o motivo pelo qual Cristo colocou-se perante o Pai, ou sistema. É evidente, então, que a negatividade não passa de uma doença própria do lado negativo da existência, cumprindo ao centro positivo curá-la totalmente. Compreende-se assim a tendência natural à restauração da saúde por parte da vida em cada nível. Isto é inerente ao processo evolutivo, que consiste na extinção da negatividade dos elementos do antissistema para reconstruí-los em posição de positividade como elementos do sistema. De fato, o impulso motor da evolução é dado pela força de atração da positividade do sistema, meta suprema em direção à qual esta força quer reconduzir os elementos negativos do antissistema. Portanto, o princípio da retidão, sendo positivo e solidamente radicado no fenômeno da evolução que representa o sistema, é destinado a se realizar em grau cada vez maior quanto mais se evolui em direção ao sistema, como é fatal acontecer. Dessa maneira, o impulso do sistema, saneador do antissistema, deverá transformar na saúde da retidão a doença da não retidão, de modo que o primeiro tipo de vida está destinado a se afirmar e prevalecer sobre o segundo. Vimos, todavia, que em nosso plano de evolução, a vida tende, pelo contrário, a selecionar o mais forte, fazendo dele um opressor do mais honesto. Qual é, então, a técnica que a vida utiliza para fazer triunfar a retidão sobre a força? Como pode ser resolvido o problema da sobrevivência mediante um método tão alheio ao da força como é o da retidão? A resposta está no fato de que cada um dos dois métodos é proporcionado às diversas condições de vida e aos diferentes níveis de evolução. O método da força é apropriado à defesa da vida no plano animal, que é de tipo individualista separatista, atuando num regime de caos, enquanto o método da retidão visa à defesa da vida no plano evoluído, que é de tipo coletivo orgânico, atuando num regime de ordem. Com isso, a vida é levada, por meio da evolução, a passar do primeiro ao segundo método. Mas como funciona tal técnica de vida e de que forma realiza-se na prática tal transformação? O homem, dado o seu conhecimento e as suas qualidades, limitados ao seu nível de evolução, julga inicialmente que basta ser o mais forte para vencer e ter assim o direito de se impor sobre todos. Mas eis que ele, pelo fato de viver em sociedade, vai se tornando, devido a seus impulsos egoísticos,
tanto mais nocivo para a comunidade, quanto mais coletiva fica a vida. Por isso, a coletividade reage em sua própria defesa, procurando destruí-lo. Eis que, paralelamente e em proporção à força dele, cresce a capacidade de defesa dos outros. Assim, a vitória do egoísta prepotente produz o efeito contrário, tornando-se uma derrota, porque provoca e atrai uma reação em seu prejuízo. Ninguém se sente naturalmente impulsionado a matar um inocente passarinho, mas qualquer um pode ver-se induzido a matar uma perigosa serpente. Eis que a força, se é positiva em certo nível, torna-se negativa em um nível superior. Desse modo, quando a força pretende se transferir para um plano mais elevado, a vida a elimina. A civilização tende, de fato, a disciplinar tudo na ordem, mediante a eliminação da força. Por esta razão, o melhor tipo, aquele favorecido pela vida, não é mais o homem forte, e sim o homem honesto, que pelo fato de se revelar benéfico aos outros, acaba sendo aceito por todos, assumindo uma posição mais segura que a do homem forte. Eis como a retidão torna-se um valor positivo em favor da vida. É um fato inegável que a seleção biológica tende a assumir uma nova direção tão logo seja superado o nível animal. Esta transformação é automática. Pode-se dizer que a cada defeito, a vida responde com a formação do respectivo anticorpo, fazendo nascer uma reação proporcional com a finalidade corretiva. Assim, a cada qualidade negativa corresponde, em contrapartida, uma qualidade positiva, que tem função salvadora. Desse modo, há a força de golpes e contragolpes, de ações e reações, realiza-se a evolução. Quando se olha em profundidade, vê-se o quão perfeita é a vida. Mas é necessário encará-la em relação aos fins que ela deve alcançar. Se ao homem a vida parece mal feita, é porque ele, estando colocado de cabeça para baixo no antissistema, quer dobrá-la aos seus fins egoísticos. É natural, então, que deste ponto de vista, a vida pareça ilusão e traição. Vê-se, porém, o quanto a vida seja sábia quando nos apercebemos que, ao contrário do pensamento comum, ela não é feita para gozar na inércia, mas sim para evoluir, tornando necessário, em função dessa finalidade, que o ser experimente e, assim, por meio do seu esforço e sofrimento, aprenda. O homem pretenderia fugir até mesmo da morte. Mas precisamos compreender que uma vida terrena eterna representaria, ela sim, a verdadeira morte, porque deteria o transformismo ascensional da evolução. Final do capítulo 20.